Nesse mês de junho, a gente pensou sobre autoridade, e hoje é o último domingo, e é o último dia também que eu quero falar sobre autoridade. E a gente falou primeiro sobre a autoridade da palavra de Deus, e também sobre o quadrilátero wesleyano, né, para interpretar a palavra de Deus. Também a gente falou sobre a autoridade de Jesus Cristo, e a gente falou no último domingo sobre as autoridades delegadas, né? Estado, família, Estado, igreja, né? E hoje nós vamos falar sobre a autoridade espiritual da igreja. Então, a igreja é uma instituição, né, que Deus colocou aqui na Terra, é uma autoridade, mas além de uma instituição terrena, vamos dizer assim, ela é uma instituição espiritual. Ela tem uma autoridade espiritual. E eu gostaria de pensar sobre isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele delegou autoridade para os seus seguidores. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, também Lucas 10, versículo 19, a gente vê que Jesus Cristo, ele delegou autoridade e poder para os seus seguidores, para que tivessem autoridade e poder sobre enfermidades e principalmente sobre espíritos malignos, sobre o inimigo. Então, essa autoridade espiritual está presente na igreja, o que não está presente no Estado e também, de uma certa maneira, não está presente na família, né? Como está na igreja, não. E a gente vê também em Lucas 22, versículo 25 até 30, que os seguidores de Jesus estavam discutindo ali quem era o que tinha mais autoridade, quem era o maior, quem estava com mais poder, né, sobre eles ali. E Jesus, ele falou assim, olha, o reino que vocês estão entrando, ele é diferente dos governos deste mundo. Ele é diferente da autoridade deste mundo. A autoridade no reino de Deus é diferente desse mundo. Porque a autoridade no reino de Deus, ela é a partir do serviço. O maior é aquele que serve, e o menor, né, é aquele que menos serve. Então, Jesus Cristo mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. E ele é a maior autoridade, né? Como a gente viu em Mateus 28, Jesus ele falou que toda autoridade foi dada para ele, né, nos céus e na terra. Então, a gente vê que Jesus, mesmo tendo toda a autoridade, ele é o grande servo, ele veio para servir. Então, nós temos essas autoridades e a gente tem dois tipos de influência na nossa vida através das autoridades. Citei semana passada o Atmani, quero citar de novo ele aqui. O Atmani, ele disse que nós temos que escolher autoridades. Algumas autoridades a gente não escolhe. Você não escolheu o seu pai, você não escolheu a sua mãe, você não escolheu os responsáveis pela sua vida quando você era bebê ou até uma certa idade. Algumas autoridades a gente não escolhe, elas acontecem na nossa vida e a gente acata. Agora, outras autoridades nós podemos escolher. E o termo autoridade, ele quer dizer também influência. Hoje essa palavra influência é muito comum nas redes sociais e a gente pode escolher quem vai influenciar a nossa vida. Nós podemos escolher isso, o que vai acabar trazendo autoridade sobre a nossa vida. E, nesse sentido, a gente deve escolher de maneira consciente, de maneira correta, principalmente baseado na palavra de Deus, para que a gente tenha sucesso na vida, especialmente na vida espiritual. Nós podemos escolher autoridades em diversas áreas. Eu separei algumas aqui, a gente pode pensar na área econômica, a gente pode escolher autoridades que vão dizer alguma coisa sobre finanças para a nossa vida, a gente pode escolher autoridades morais, nós podemos escolher autoridades políticas, podemos escolher autoridades na área da cultura, na área da religião, a gente pode escolher autoridade de diversas formas, podemos escolher líderes que vão trazer influência para a nossa vida e que, de alguma maneira, se tornarão autoridades na nossa vida.
O egoísmo também pode ser uma autoridade. A gente pode achar que sabe tudo, e aí a gente pode dizer aquelas frases comuns que as pessoas dizem: na minha casa, minhas regras, meu corpo, minhas regras. A autoridade passa a ser a própria pessoa. Mas aí a gente já entra num campo perigoso, que já não é mais de autoridade. Esse campo já pode entrar no campo do autoritarismo, que é uma autoridade que abusa do poder, distorce o poder, distorce o sentido de autoridade e acaba oprimindo, acaba sufocando, acaba mandando de uma maneira que não é para acontecer. Eu trouxe duas frases, dois exemplos de dois homens muito conhecidos que são autoridade nesse mundo, na parte espiritual. Um deles é o Eugene Peterson. O Eugene Peterson, ele disse uma frase sobre autoridade pastoral, e eu quero ler essa frase para vocês. Ele fala sobre a autoridade de um pastor que a gente deve procurar, segundo Eugene Peterson. Essa frase diz assim: a autoridade de um pastor vem de sua imersão na comunidade, vem do testemunho de que é possível viver a palavra de Deus. Essa é a nossa função, não apenas pregar, mas viver a verdade, assim como cultivar relacionamentos que tenham integridade. Não se trata de dizer às pessoas o que pensar e fazer, mas de viver a vida cristã junto com elas. Somos participantes naquilo que elas fazem. E isso é algo único na missão de um pastor. Eugene Peterson. Ele é uma autoridade na área teológica no mundo todo, e essa frase dele sintetiza bem, é uma frase longa para a gente pensar também, mas ela sintetiza bem esse pensamento de serviço, esse pensamento de comunidade. O pastor, ele deve estar influenciando, ele deve estar servindo a comunidade, ele deve estar junto com a comunidade, misturado com o rebanho, porque o pastor também, ele é uma ovelha, não pode se esquecer disso, que o pastor também é ovelha. E tem uma outra frase também que eu separei, de um homem chamado Timothy Keller, também é bem influente no meio evangélico. Isso está num livro chamado O Evangelho na Vida, da Edições Vida Nova. O Timothy Keller disse o seguinte: o Evangelho, se for realmente aceito, remove a necessidade que você tem de ser respeitado, apreciado e bem visto o tempo todo. A necessidade de que tudo na sua vida corra bem. A necessidade de ter poder sobre os outros. Então, aqui ele fala sobre a autoridade do Evangelho. Se o Evangelho foi realmente aceito, se foi entendido, se você reconhece a palavra de Deus como autoridade sobre sua vida, esse Evangelho te liberta, esse Evangelho, ele te traz autoridade espiritual, fazendo parte da igreja, sem necessidade de mandar. As pessoas vão respeitar ou não aquilo que você dizer, mas isso não é mais da sua alçada. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é anunciar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus, é ajudar as pessoas, é fazer o que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance, a gente não deve se preocupar e nem querer ser respeitado, querer mandar nas pessoas. A gente não pode fazer isso, porque aí já cai num outro campo que não é o campo que Jesus Cristo nos ensinou. Essa autoridade que a igreja tem, creio que a gente precisa pensar um pouco sobre o que é a igreja. No começo eu falei que a igreja é uma instituição que Deus criou, mas a gente tem que lembrar que a igreja não é uma organização. Ela tem organização, mas ela não é uma organização. A igreja, em primeiro lugar, ela é um organismo, ela é viva. A igreja na Bíblia, ela é comparada, ela tem uma figura de linguagem que ela é chamada de corpo de Cristo. A igreja, ela é a comunidade dos salvos. A igreja é a comunidade dos redimidos, daqueles que querem seguir Jesus Cristo. Então, quando a gente fala igreja, entenda-se pessoas
que largaram o modo de viver para poder se dedicar para Deus. Pessoas que largaram ou tentam largar todos os dias o pecado, a melhor definição, e querem servir Jesus Cristo, se santificando, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, conforme ela vai compreendendo, ela vai entendendo. Então, essa autoridade espiritual que a igreja tem é a autoridade espiritual que as pessoas que estão na igreja têm. Que a gente entenda isso. Cada pessoa é chamada para essa autoridade espiritual sobre essa esfera que a gente não vê. Não autoridade nesse mundo, não é mandar nesse mundo. A autoridade da igreja não é para esse lado. A autoridade da igreja é sobre uma questão espiritual. Eu estava pensando que há poucos dias a gente trocou a internet lá em casa e a gente trocou por uma outra empresa e é de fibra ótica. E eu fiquei pensando na maravilha que é a fibra ótica. As informações, tudo, som, imagens, tudo que você tem na sua casa, no seu celular, no seu computador, é transformado em luz, alguma coisa assim, eu não entendo muito bem, e viaja através dos cabos, pelo mundo todo, pelos oceanos, é um negócio fantástico. E chega para você aquela maravilha que é a internet, que você tem conexão com o mundo todo. Também os satélites têm o jeito dos satélites mandar as informações, rádio, televisão e tantos outros meios de comunicação com ondas invisíveis, com coisas invisíveis, e tudo isso traz para a gente uma realidade que a gente não sabe explicar direito. Se o homem é capaz, o ser humano é capaz de inventar tudo isso, imagina o Deus criador do ser humano, imagina o Deus todo-poderoso. Existe um mundo espiritual, a gente não pode ver. Existe um mundo espiritual, existe um reino espiritual que a gente não pode descrever porque a gente não consegue ver, mas ele existe. Assim como existe essa realidade que a gente não pode enxergar, a não ser através dos aparelhos adequados para receber essa realidade. E nós somos os seres adequados para a vida espiritual acontecer. A igreja é uma autoridade espiritual que Deus colocou nesse mundo para que essa espiritualidade aconteça nesse mundo de uma maneira correta, de uma maneira conforme a vontade de Deus. Nós somos como os guardadores da palavra de Deus para este mundo, anunciando a espiritualidade saudável, anunciando a espiritualidade verdadeira, anunciando aquilo que é autoridade delegada para a igreja, mas uma autoridade espiritual. Todos nós somos chamados para essa realidade, porque nós somos a igreja. Todos nós somos chamados para essa vida de dedicação para Deus e essa vida de autoridade espiritual nesse mundo. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18, ali a gente tem um contexto que o apóstolo Paulo fala sobre essa realidade para a gente poder viver como é que a gente vive a autoridade espiritual, como é que eu vivo essa autoridade aqui na Terra. Está aí em Efésios 6, do versículo 10 até o 18. Primeiro lugar, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente ser fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Depois ele fala para a gente vestir toda a armadura de Deus. E depois ele fala que nós devemos lutar, mas sabendo muito bem quem são os nossos inimigos. Então a gente vai falar aí, em primeiro lugar, sobre sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus, ele é maravilhoso porque ele nos chama para cumprir as suas ordens e ele nos dá a capacitação para cumprir essas ordens. Ele capacita cada um de nós para cumprir o que ele manda. E através desse fortalecimento,
no Senhor e na força do seu poder, na autoridade, né, do seu poder, a palavra usada aí é a mesma, né, do grego que vem exousias, a gente tem essa autoridade colocada que é fonte de força para você e é fonte de força para mim, é fonte de força para todo aquele que quer seguir Jesus Cristo. Você precisa buscar esse fortalecimento para poder viver com autoridade espiritual nesse mundo. Se a gente não se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, a gente não tem autoridade, a gente não tem autoridade espiritual para poder ajudar, para poder falar da palavra de Deus, para poder ajudar as pessoas, para poder ser um veículo de bênção para esse mundo. Então, primeiro, o apóstolo Paulo fala no versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele fala para a gente se vestir, e aí ele fala para a gente se vestir com toda a armadura de Deus. É para andar todo dia vestido com a armadura de Deus. Já falei numa outra oportunidade que ninguém sai de casa sem camisa, ninguém sai de casa sem roupa. Todos nós colocamos as nossas roupas para poder sair de casa. Igualmente, a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala que não falte peça nenhuma. Você tem que vestir toda a armadura de Deus, não é uma parte só, ou algumas partes. Somos chamados para vestir toda a armadura de Deus, para que a gente possa viver essa realidade espiritual nos dias de hoje. Versículo 11 e o versículo 13, né, desse contexto, falam duas vezes essa palavra toda, é para vestir toda a armadura de Deus. Não falar, vista a armadura de Deus. Não, vista toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firmes. Para que a gente veste a armadura de Deus? Para resistir no dia mal, para vencer, depois de que a gente venceu tudo, permanecer firmes, permanecer inabaláveis contra as ciladas do inimigo. Nós temos um inimigo. Nesse contexto, a gente vai chegar no próximo aí, que vai falar com quem que é a nossa luta, aonde é que a gente vai. Mas a gente primeiro tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, depois vestir toda a armadura de Deus para poder ficar atento contra as ciladas, contra as armadilhas do inimigo. O inimigo, ele é muito astuto, ele é muito sujo, porque ele põe armadilhas no caminho. Hoje a gente leu pela manhã, no devocional com outro grupo, né, da igreja, o Salmo 140, que é onde fala que Deus, ele nos livra, e ele nos livra de armadilhas, ele nos livra das pessoas que querem conflito, ele livra a gente das pessoas caluniadoras. Isso é um grande problema na nossa sociedade, é um grande problema nesse mundo, que às vezes uma pessoa não fez nada, ela está totalmente bem, está tranquila, mas por intrigas, por um monte de problemas, levantam calúnias contra aquela pessoa, e é uma armadilha, é uma cilada, e aí até a pessoa provar, até acertar as contas, tudo fica muito difícil. Então, nesse sentido, essa vestidura, a gente estar vestido com toda a armadura de Deus, nos ajuda a nos livrar, nos ajuda a ficar firmes, nos ajuda a resistir a esses ataques do inimigo, que são ciladas, que são armadilhas, para a gente se confundir. Eu quero indicar para vocês dois desenhistas, né? A gente tem um desenhista que agora está lá em Curitiba, o J. Lima, da nossa igreja, mas eu quero indicar dois desenhistas que são muito bons, que têm um trabalho confessional, um trabalho cristão muito bom. O primeiro deles é um garoto, né, que ele é aqui do sul do país, e o título que ele coloca é Pequeno Filhinho, né, Little Son, e ele tem uma arte, e eu quero colocar essa arte aí para você ver. Ele desenhou a armadura de Deus, e se você puder segui-los nas redes sociais, pode seguir, que eu creio que você vai ser muito abençoado. E ele fez um desenho aí da armadura de Deus. Você pode ver aí, são 6 partes da armadura, né? Então tem aí o capacete da salvação, tem a couraça, tem o escudo, tem os calçados, tem o cinto e tem a espada, né? Então tá aí o nome embaixo, Little Son, depois você pode procurar. Ele tem trabalhos muito bons, tem devocionais,
é voltado para jovens. É muito legal o trabalho desse garoto. Então, aí a gente tem mais ou menos um desenho de como é toda a armadura que a gente tem que vestir. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, né, no final desse contexto aí, do comecinho desse texto de Efésios 6, ele fala para a gente saber muito bem quem é o nosso inimigo. Então ele fala, nosso inimigo são principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta não é contra pessoas. O apóstolo Paulo deixa bem claro aí que depois de você ser fortalecido, depois de você estar vestido com toda a armadura de Deus, vai para a briga, vai para a luta. Só que não é luta com as pessoas. Por quê? Porque a gente leu antes, o inimigo ele faz ciladas. Ele quer colocar pessoas contra pessoas. O inimigo põe armadilhas e aí faz as pessoas brigarem umas com as outras, e não é isso que Jesus Cristo, não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Jesus deu autoridade, Jesus deu poder e autoridade para a igreja, mas é uma autoridade espiritual, a luta é espiritual, nós temos que lutar, o apóstolo Paulo vai falar aí, nas regiões celestiais. Mas como é que eu vou lutar nas regiões celestiais? É fácil ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, isso a gente entende bem. Se vestir com a armadura, a gente vai já falar da armadura aí um pouquinho para frente, mas também a gente tem uma compreensão até boa. Mas lutar nas regiões celestiais, o que é isso? É aquilo que a gente falou no começo. Existe um lugar espiritual que nós não conseguimos enxergar. Existe um lugar espiritual onde são travadas batalhas entre anjos diariamente. Existe uma autoridade, uma influência que vem para esse mundo de acordo com o que a pessoa escolhe. A pessoa escolhe seguir Jesus Cristo, a influência de Cristo vem sobre ela. A pessoa escolhe servir ou se rebelar contra Cristo, ou uma entidade, uma religião, uma força oculta, essa entidade, essa religião, essa força oculta vai influenciar a vida dela e pode virar uma autoridade sobre a vida dela. Aí só Cristo para libertar. Existe um mundo espiritual, existe uma realidade que a Bíblia chama de regiões celestiais. E nós somos chamados para lutar lá. E as armas, como a gente falou no começo, Deus já nos deu. Aí mesmo em Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celestial. Então, já temos a arma, que são todas as bênçãos de Deus para nós, já nas regiões celestiais. A gente já sai ganhando aí. Versículo 20 do capítulo 1 também, e capítulo 2, versículo 6, fala, 1:20 fala que Cristo está assentado nas regiões celestiais. E o capítulo 2:6 fala que Deus também, quando nos salva, quando nós chamamos Jesus para ser nosso Senhor e Salvador, nós também estamos lá nessas regiões celestiais, junto com Cristo, e claro que vamos ganhar, porque Cristo está no trono, ele está reinando, e ele é vencedor. Então, quem está com ele nas regiões celestiais vai ter vitória nesse mundo aqui, por causa da autoridade espiritual que Jesus delegou para a igreja. E o capítulo 3, versículo 10, fala que Deus chama as pessoas da igreja, que é esse conjunto, é a igreja, ele chama essas pessoas para que a sabedoria dele, para que sejam um veículo dele, para a glória dele nesse mundo. Então, nas regiões celestiais, nós já temos toda a provisão que Deus nos dá para termos vitória. Então, depois da gente ter sido fortalecido, vestidos com toda a armadura, nós partimos para a batalha e Deus já preparou tudo para que essa batalha seja vencida pela igreja nas regiões celestiais, e nós vamos ver os resultados aqui nesse mundo, né? Famílias equilibradas, pessoas convertidas, pessoas libertas do pecado, libertas de vícios, salvação, batismos, tudo isso é obra espiritual. Não existe explicação natural para uma pessoa fazer tudo isso. É a vitória da igreja na região celestial se manifestando na realidade aqui da terra de uma maneira muito linda, de uma maneira muito maravilhosa,
e Deus vai sendo glorificado, Deus vai sendo conhecido nesse mundo, e outras pessoas, como diz o Salmo 40, muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor, por causa da igreja, por causa da autoridade espiritual que Deus dá para a igreja. Agora eu quero falar um pouco da armadura de Deus, que tem as 6 partes aí, eu quero falar de cada uma dessas partes. Então a gente viu aí que nós temos que nos vestir com toda a armadura de Deus, e agora eu quero falar sobre cada parte dessa armadura, para a gente entender um pouquinho essa correlação que tem com o próprio Senhor, que tem com o próprio Jesus Cristo. O outro desenhista que eu quero indicar para vocês aí é o Marcos Natti. Ele tem o título de Brother Bíblia, e ele também desenhou a armadura de Deus, desenhou um soldado com a armadura de Deus. O traço dele é mais diferente, né, do que o do Lindelson, mas é muito bom, e eu gostaria que você olhasse aí essa imagem desse soldado batalhando com a armadura, e ele também coloca cada parte detalhada aí. E é legal isso aí que tem o texto que a gente escolheu hoje, né? Por isso que eu escolhi essa imagem aí, tem certinho, Efésios 10, 6, de 10 a 18. E aí tem aí também o soldado, né? Com o capacete da salvação, o escudo da fé, calçando o evangelho, né? A preparação do evangelho da paz, o cinto da verdade, couraça da justiça e a espada do Espírito. Então a gente tem aí o desenho do Brother Bíblia, também é uma outra sugestão que a gente dá para você. Ele tem ótimos trabalhos também, vale a pena conhecer o trabalho desse rapaz, ele é bem inovador, bem diferenciado ele, mas vale a pena, um coração totalmente entregue para Jesus Cristo. Bem, vamos lá, a armadura de Deus. Primeiro fala aí do cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? Né? É a parte que a gente prende aí, né? Que fica na cintura, o nome já diz aí. Então, a verdade. Couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Então, vamos primeiro aí, o cinto, que é a verdade. Como eu falei aqui, todas essas partes da armadura apontam para Jesus Cristo. A gente vê nessa parte de Efésios, capítulo 3, capítulo 6, a Trindade unida para abençoar a igreja. Então, a armadura é de Deus, e cada parte dessa armadura remete a Jesus Cristo de uma maneira muito bonita, porque lá em João 14,6 a gente vê que Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Cristo é essa verdade que deve ser o cinto, que deve estar grudado em você, que deve estar aí te protegendo. É essa parte da armadura que o apóstolo Paulo fala, que é a verdade, mas não é qualquer verdade, porque às vezes as pessoas têm as suas verdades, né? A verdade de um, a verdade do outro, o ponto de vista. Outros dizem ter até a terceira, que é o fato em si. O ponto de vista de um é uma verdade, o ponto de vista de outro é outra verdade, e a verdade foi outra coisa, mas os pontos de vista relataram coisas que parecem diferentes. Mas Cristo é a verdade. É essa verdade que deve ser parte da armadura do cristão que quer viver a autoridade espiritual nesse mundo, para que faça a vontade de Deus, para que cumpra a luta contra esses inimigos nas regiões celestiais, né, que fala das forças espirituais do mal, dominadores, principados e potestades. A outra parte da couraça, a outra parte da armadura é a couraça, que é a justiça, couraça da justiça. A couraça, como a gente viu naquele desenho, é a parte maior que cobre essa parte dos órgãos vitais. Ela vestia, né, o soldado naquela época, e é a couraça da justiça. E a gente também vê aí que não é uma justiça qualquer. A gente vê em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Cristo é a nossa justiça. Então, nós temos que nos
revestir do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é toda a armadura que precisamos, mas o apóstolo Paulo usa uma figura aí de linguagem de guerra, ele fala como soldado nesse capítulo 6 de Efésios, e aí ele faz referência a essa couraça da justiça, a justiça do reino de Deus. É a justiça não minha, não sua, não de uma entidade ou de um país ou de alguma coisa parecida, mas é aquilo que Cristo falou: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que Cristo fala naquele contexto de Mateus 6 serão acrescentadas. Então a gente vê aí que a justiça é a justiça do reino de Deus. Essa parte é toda a armadura de Deus. Não é a minha justiça, não é a sua, mas é a justiça de Deus. Nós temos que vesti-la como uma couraça que protege nossos órgãos vitais, aí como é a função da couraça. Outra parte da armadura é o evangelho da paz. Na verdade, o apóstolo Paulo fala, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, a gente vê aí que Cristo, a gente pode dizer que ele é o próprio evangelho, porque evangelho pode ser traduzido também como boas novas, e Cristo é a melhor notícia que existe para esse mundo, e a paz, a gente vê em Efésios 2:14, que Cristo é nossa paz. A explicação do Evangelho a gente vê em Romanos capítulo 1, lá no versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar, não me envergonho do Evangelho, e aí ele fala sobre Cristo, o Evangelho de Cristo. E Efésios capítulo 2, versículo 14, a gente vai ver que o próprio Cristo, ele é a nossa paz. Então, calçar os pés com o Evangelho da paz, isso é importante. O profeta já disse como é formoso os pés daqueles que anunciam o evangelho. Os pés têm uma função extremamente importante. E na guerra, muitas vezes, uma parte desprotegida era o pé. E aí tomava machadada, fincava a lança no pé e assim conseguia prender o adversário e ir para cima dele e ganhar a guerra. Mas se o pé tivesse protegido com um calçado forte, com metal, algo bem resistente, dava com o machado, jogava a lança e não furava o pé, e o soldado ia para cima muito protegido. Então, o apóstolo Paulo faz referência ao evangelho da paz, que protege os nossos pés. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. É muito importante a gente saber para onde os nossos pés vão nos conduzir, aonde a gente vai pisar, aonde a gente vai caminhar, que influência que eu vou escolher. Coríntios também fala que as más conversações, ou as más companhias também, corrompem os bons costumes. Então é importante saber para onde a gente vai. E se a gente colocar realmente essa proteção nos nossos pés, nós podemos fazer com que os nossos pés obedeçam à vontade de Deus, com que os nossos pés vão para lugares aonde eles se tornem formosos, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então, calce os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Entenda sobre isso, entenda sobre o Evangelho, entenda sobre a paz que Cristo dá, que ele disse que não é uma paz igual a desse mundo. Ele fala, minha paz eu dou para vocês, não dou como o mundo dá. Não deixe o coração de vocês ficar preocupados, porque essa paz, ela traz realmente essa graça, traz essa tranquilidade, essa calma para o nosso coração. Algo celestial, algo que só vem com essa autoridade que Cristo deu para o corpo dele, deu para a igreja. A próxima parte da armadura de Deus é a fé. E aí o apóstolo Paulo compara com o escudo. O escudo da fé. Nós vemos aí que a fé também, a gente pode ver aí que é o próprio Jesus Cristo, porque ele é o autor da nossa fé. Lá em Hebreus a gente vai ver que ele é o autor e consumador da fé. E a nossa fé tem como objetivo o próprio Cristo. Então, toda essa armadura é muito conectada, aponta para o próprio Jesus Cristo, revestindo a nossa vida.
E aí a gente vê que é o escudo que protege, né? O guerreiro, ele estava na figura que vocês viram lá, o guerreiro com a espada na mão e o escudo na outra. E esse escudo, ele tem poder para apagar os dardos inflamados do inimigo. No texto vai falar isso, Efésios 6, que o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados do maligno. Alguém já disse que pode ser que o escudo ele tinha uma camada com uma substância, e aí quando as lanças ou as flechas com fogo vinham, pegava naquela substância, apagava o fogo. Aquele escudo ele tinha essa função de apagar os dardos inflamados. Então a guerra era muito violenta e aí o escudo era muito importante. E a guerra também, nós vemos aqui que a guerra não desse mundo, mas a guerra espiritual, ela é dura, uma batalha difícil contra o diabo, contra as forças do mal. Ela é uma batalha difícil. Nós não podemos desprezar os ardis do inimigo, como diz o apóstolo Paulo, mas nós temos a fé em Cristo e nós podemos nos proteger. Essa fé que nos dá a graça para nos livrar. Não é a nossa esperteza, não é a nossa religiosidade, não é nada que está em nós, mas é a fé em Cristo, é esse escudo que livra a gente dos dardos inflamados, das ciladas, da maldade do inimigo que quer destruir as nossas vidas. A próxima parte aí da armadura de Deus é o capacete da salvação. Lá em Hebreus também, capítulo 2, versículo 10, Hebreus capítulo 5, versículo 9, fala que Cristo, ele é a nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador. O capacete, ele protege a cabeça. E a cabeça é uma parte vital, principal. E na guerra, a cabeça era muito visada para já destruir o adversário. Então, tinha que proteger muito bem a cabeça, tinha que ser um capacete muito bom. E o melhor capacete que o apóstolo Paulo fala aí é a salvação. É a certeza dessa salvação em Cristo, a certeza que os seus pecados estão perdoados. É a certeza de que o nosso nome foi escrito no livro da vida, num lugar espiritual, um novo nome tem lá para nós, o nosso nome está lá. Nós vamos ouvir as palavras benditas. Bem-vindo, filho, você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Muito bem, servo bom e fiel. As palavras que o Salvador vai dizer para todo aquele que viveu para ele, as palavras que o Salvador vai dizer para todo aquele que serviu a ele nessa vida. Isso é um capacete que protege a nossa cabeça, protege os nossos pensamentos, protege contra os ataques do diabo, protege contra os ataques da própria carne, protege contra as tentações, protege a gente de uma maneira maravilhosa. E esse capacete é a certeza de que vamos ser salvos, a esperança da salvação, e a gente vive de uma maneira, para a glória de Deus, muito maravilhosa. Então, toda a armadura de Deus são todas essas partes. Até aqui, as armas são defensivas. E agora vem uma arma que é tanto para defesa quanto para ataque. Essa arma é a espada, que é a última parte que o apóstolo Paulo fala aí, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus remete exatamente ao próprio Cristo. Lá em João capítulo 1 fala, no princípio era o Logos, era a palavra, no princípio era o verbo, e ele estava com Deus, o verbo era Deus, aí ele se fez carne, habitou entre os homens, e assim vai. Ali é muito claro, em outras partes também, que o próprio Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Nós temos que nos revestir de Jesus Cristo, tirar essa veste velha que somos nós e nos revestir do novo, que é Jesus Cristo habitando em nós, que é Jesus Cristo nos revestindo para a gente ter essa autoridade espiritual e poder servir a Deus nessa vida aqui como igreja, como comunidade, como um grupo que Deus escolheu para influenciar em algum lugar, para ser autoridade em algum lugar. Nós somos chamados para isso. E para isso a gente precisa da palavra de Deus, que ela tanto
é ofensiva quanto defensiva. Nós somos chamados para viver essa realidade de Cristo nos dias de hoje. E o último versículo do texto, que é o versículo 18, ele fala para a gente orar o tempo todo. Efésios 6:18 fala para a gente orar em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a última parte que nós temos aí para poder viver essa autoridade espiritual nos dias de hoje é a vida de oração. Isso é muito importante para toda a comunidade cristã, nós termos uma vida de oração, e o texto fala oração no Espírito, ou seja, que a autoridade da sua oração seja o Espírito Santo, que você ore influenciado pelo Espírito Santo. Hoje a gente também pela manhã comentou sobre a importância da gente utilizar a palavra de Deus para poder orar. E o livro de Salmos, ele é muito importante para isso, que a gente aprende a orar com os salmos, a gente aprende a transformar os nossos sentimentos, lamentos, alegrias, sentimento de derrota, vitória, clamores, e assim vai. O livro de Salmos, ele ensina a gente a orar. E aí, baseado no livro de Salmos, influenciado pelo Espírito de Deus, a gente vai aprendendo a orar no Espírito. John Wesley, ele falava que não é gritar, não é ficar gritando, não é orar no Espírito, não é algo que vem do entusiasmo da pessoa, não é isso. Mas orar no Espírito é orar influenciado pelo Espírito Santo. Pode até vir, como diz em Romanos, gemidos inexprimíveis, palavras que a gente não sabe nem, não estudou para falar, pode vir línguas, podem vir sim, mas tudo isso de uma maneira que traz aquela paz, que traz aquela graça que a autoridade de Cristo deu para a igreja. Nada de exagero ou de entusiasmo, essa é a palavra. E o John Wesley também fala que todo tipo de oração, porque o texto fala todo tipo de oração e súplica. Aí ele fala, o John Wesley, ele comenta que a gente deve fazer todo tipo de oração e súplica, intercessão e tudo mais, porém ele vai para um campo interessante, que nós devemos praticar a oração pública e a oração particular. Por isso é importante a gente participar de reunião de oração. Nossa igreja tem reunião de oração toda quarta-feira, às 19h45, e tem a reunião também quarta-feira, às 14 horas. E aí a gente participando da oração pública é muito diferente da oração particular. É outro tipo de postura, outro tipo de comunhão, e isso traz essa vivência da autoridade espiritual da igreja. Orar em público e orar em particular. E outros dois tipos também de oração que o John Wesley ele enfatizava é a oração mental e a oração audível. Tudo isso baseado naquele texto de Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, nós temos a oração mental, essa oração que você, particular, sua, interna, e tem também a oração audível, que você fala, as pessoas estão ouvindo, ou você mesmo ouve. Então, nós temos que praticar todo tipo de oração, influenciado, né, na autoridade do Espírito Santo, oração pública ou particular, mental ou audível. Então, tudo isso faz com que a gente viva essa autoridade espiritual da igreja nesse mundo. Então, a gente encerra aqui esse ciclo de mensagens sobre a autoridade. Espero que Deus abençoe o teu coração. Espero que você encontre Jesus Cristo cada vez mais profundamente e que você descubra esse poder, essa autoridade que Ele quer delegar, Ele quer dar para você ter uma vida vitoriosa nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre você, sobre os seus e o lugar onde você está aí.